Olá, gente. Professor Rildo Vaz, Química. Hoje nós iremos então, gente, resolver algumas questões da parte da química orgânica, mais precisamente dos ácidos inorgânicos. Legal? Então, vamos lá para a primeira questão. X é uma substância gasosa nas condições ambientes. Quando liquefeita, praticamente não conduz corrente elétrica. Olha só, gente. Quando se fala, então, o termo liquefeita, isso se diz respeito de que a substância em questão, que é a substância X, ela está sendo transformada da forma gasosa para a forma líquida. É um processo que nós conhecemos como liquefação. Tudo bem? Então, após essa substância ser liqueficada, ou seja, ser transformada em líquida, vamos dizer assim, quando jogamos em água, que é o que ele está falando, porém forma a solução aquosa, né, e conduz bem a eletricidade. Quando jogada em água, essa substância ela passa a ser uma boa condutora de eletricidade. Olha só, gente. Então, ele quer saber dessas possíveis, dessas prováveis substâncias que são citadas nas alternativas, qual delas é a que ele se refere no texto. Vamos lá? Analisando bem, então, seria a alternativa B. Ó. Por que a alternativa B? Tá? Observa que quando nós liqueficarmos essa substância e jogarmos ela em água, produzirá íons, como H+, e ânions, Cl-. Essas duas substâncias aí, gente, elas são justamente as responsáveis para dizer que quando essa molécula entra em contato com a água, ela praticamente se torna, digamos assim, uma boa condutora de eletricidade. Uma outra representação que a gente pode dar para essa formação de produtos é o H3O mais Cl-. Legal? Então ali há uma formação então de hidrônio. Tudo bem? Beleza aí, gente? Tranquilo? Continuando então. A segunda questão fala assim: após a ionização de um ácido em água, só para lembrar, viu, gente, que todos os ácidos, quando colocados em água, eles sofrem o fenômeno de ionização. Tá? Observou-se que o número de moléculas ionizadas era o quadruplo de um número de moléculas não ionizadas. É comum acontecer quando você tem uma substância ácida, que é o que nós informamos que são tipos de moléculas não ionizadas, né? São tipos de moléculas, melhor dizendo, colocadas para serem ionizadas, e desse total vai existir uma quantidade que ioniza e outra que não ioniza. Legal? Então, com base na observação, a porcentagem de ionização do referido ácido era... Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Analisando aí, rapidinho. Ó. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos deixar esses valores expostos aqui em cima, tá? Para que a gente possa, então, entender o desenvolvimento. Então, vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, o número de partículas ionizadas aqui vamos colocar como X. Só para lembrar, viu? Apenas informe que elas são o quadruplo das não ionizadas. Então, quando nós se referirmos a X, uma letra aqui que nós colocamos para poder identificar o número de partículas ionizadas. Então, olha, número de partículas ionizadas, X, tá bom? Vamos considerar, então, que o Y seja as partículas não ionizadas. Legal aí, gente? X representa as partículas ionizadas e o Y representa partículas não ionizadas. Isso não foi informado no nosso texto, tá bom? Bom, se nós pegarmos então X e Y, nós temos um total de partículas. Legal? Que a soma de X mais Y é o total de partículas. Então vamos representar pela letra Z, tá bom? Então olha só, gente, isso aqui é um esquema para que a gente possa então chegar a resolver essa questão. Legal? Olhem bem, X representa o número de partículas ionizadas, Y representará as partículas que não são ionizadas, tá? Essas não foram informadas, e Z representa o total dessas partículas. Então vamos lá? Atenção. Como a questão informa que o número de moléculas ionizadas é 4 vezes maior que o número de moléculas não ionizadas, logo então nós temos a seguinte expressão: X seria igual a 4 vezes Y. Lembre, X são partículas ionizadas. Então ele diz que é 4 vezes a quantidade de partículas não ionizadas.
que pode representar então por essa seguinte expressão: x é igual a 4 vezes y, ou eu posso muito bem representar y, que é igual, seria x sobre 4. Legal? De olho nessa expressãozinha aí, gente. Continuando aí, o número total de partículas é a soma das ionizadas com as não ionizadas. Como estamos falando de ionização, substituiremos no lugar do y a expressão x sobre 4, já que x é o número de partículas ionizadas. Então vamos lá. Como é que nós podemos então desenvolver esse cálculo? Olha aqui, gente. Z é igual a x mais y. Lembra do que eu te falei do y? Vamos substituir então por x sobre 4. Olha lá. Z então fica igual a x mais x sobre 4. Fazendo esse cálculozinho aí, gente, a gente vai tirar aí vamos dizer assim, fazer a divisão, né? E aí chegaremos então no valor 5x dividido por 4. Esse é o valor de Z. Vamos lá? Portanto, para a porcentagem da ionização, basta utilizar a seguinte fórmula. Olha aí, gente, do cálculo do grau da ionização. Que quer dizer o quê? O número de partículas ionizadas dividido o número de partículas total. Quem são o número de partículas ionizadas, gente? Olha aí, é x e partículas total é 5x sobre 4. Diante disso, fazendo aí a expressão matemática, chegaremos então no grau de ionização em torno de 80%. Boa, essa então seria a resposta da nossa questão. Seguindo em frente. Seguindo, vamos lá, atenção, terceira questão. O ácido clorídrico puro, ele é um composto que conduz muito mal a eletricidade. Ok? A água pura é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. O que se deve essa situação que nós estamos observando aí, gente? Vamos lá? Se nós formos olhar aqui, ó, por favor, rapidinho, só para que a gente possa entender. O HCl, quando jogado em água, provocará então a formação, olha aí, gente, de H+, e Cl-. Ou pode formar então H3 ou mais Cl-. O que você observa aí? Que existe partículas positivas e negativas. Isso já é um indício de que essa solução agora se torna então uma boa condutora de eletricidade. Isso é um conceito de Arrhenius. Todo ácido, quando jogado em água, ele produz então íons livres, pronto então para que essa solução conduza eletricidade. Portanto, gente, na questão nós vamos observar o seguinte: a expressa fórmula mostrada nessa equação dá então a questão letra B. Ok? Bem fácil e simples. Tu vai observar que na letra A ele fala assim: dissociação de água em H+ e OH-. Não. Dissociação da água não. Ionização, tá? Ionização do HCl formando H3 ou mais e Cl-. É o que você vê na letra B, que é a correta. A letra C, por que ela está errada? Transferência de elétrons da água para o HCl. Não, elétrons não, prótons. É H+. Transferência de elétrons de HCl, não, prótons e não elétrons. Reação de neutralização do H+ na água com Cl-. Não. Essa neutralização não acontece. Pelo contrário, há a manifestação de H+, que isto simboliza a acidez da substância. Então não é neutralizada, pelo contrário, há a formação de ácidos. Há a formação então que a solução se torne ácida. Tudo bem? A 14ª questão aí, gente, que é do ITA. Qual dos ácidos a seguir é o menos volátil? Bom, volatilidade, gente, está ligado muito à questão da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então nós referimos a ácidos, nós tratamos os ácidos, todos eles são líquidos. Isso quer dizer o quê, gente? Olha aqui. Ácidos com baixo ponto de ebulição, existe ácidos com baixo ponto de ebulição, assim como também existe ácidos com elevado ponto de ebulição. Legal? Bom, mas quem são esses ácidos com baixo ponto de ebulição? São os hidrácidos.
Tudo bem? E quem são os ácidos com elevado ponto de ebulição? São todos os oxiácidos. Bom, só para lembrar, oxiácido, oxigênio na molécula. Hidrácido, ausência de oxigênio na molécula. Então, se você for observar ali, ó, de cara, quando você fala então de volatilidade, é porque essas substâncias elas têm menos, elas são menos voláteis, quer dizer, elas praticamente elas precisariam de uma certa temperatura para poder ebulir. Tudo bem? Então, o que é volatilidade? É quando uma substância com baixo, vamos dizer assim, com baixo ponto de ebulição, né, com baixa temperatura, ela evapora. Tudo bem? Então, um exemplo que a gente pode dar aqui, que não é um ácido, é só um exemplo, por exemplo, acetona. Se você deixar um vidro de acetona aberto, ela evapora rapidinho. Por quê? Porque a acetona não precisa de uma temperatura muito alta para poder haver, vamos dizer assim, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela trabalha com baixo ponto de ebulição. Então, aqui para nós, gente, os hidrácidos são os mais voláteis, mas nós estamos querendo o quê? Os menos voláteis. Então, os menos voláteis são quem? Os oxiácidos, que apresentam elevado ponto de ebulição. E aí, então, nós temos a letra C, a letra D e a letra E. Bom, a letra E, gente, é um composto orgânico, lembra? Que tem carbono. Como nós estamos falando de compostos inorgânicos, então só sobra quem? C e D. Só que tem um detalhe. Entre as duas substâncias, tem uma que tem mais oxigênio. E é justamente essa, gente, que é aqui tem menos, vamos dizer que é menos volátil. Legal, gente? Boa. Gente, essas são as questões, então, que nós resolvemos até aqui. Tudo bem? Beleza, galera?